Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar apresentando o trabalho aqui para todos. Então, eu vou apresentar o resumo intitulado Relação entre a potência aeróbica e modulação autonômica cardíaca de repouso em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, que foi realizado no Laboratório de Fisioterapia Cardiovascular da UFSCar. A diabetes mellitus tipo 2, ou DM2, é uma doença metabólica crônica caracterizada por uma deficiência na liberação de insulina pelo pâncreas ou na ação dessa insulina sobre seus receptores, fazendo com que haja um aumento de glicose na corrente sanguínea. Esse aumento de glicose é marcado por uma alta taxa de hemoglobina glicada, e a longo prazo essa hiperglicemia crônica traz defeitos vasculares na função vascular e endotelial, causando alterações no transporte e utilização do oxigênio pelos tecidos. E isso impacta diretamente na capacidade desse indivíduo em realizar atividade física. Além disso, a hiperglicemia crônica também traz defeitos no sistema nervoso, como nós conhecemos as neuropatias. Vários estudos analisam o impacto da diabetes tipo 2 no consumo de oxigênio pico do esforço e também nos índices de variabilidade da frequência cardíaca de repouso. Entretanto, ainda é pouco esclarecido a relação entre essas duas variáveis. Então, o nosso objetivo foi avaliar e relacionar a modulação autonômica cardíaca de repouso com a potência aeróbica de indivíduos com DM2 e aparentemente saudáveis. Então, foram incluídos em homens de 40 a 65 anos, não tabagistas, não etilistas, e excluídos indivíduos que tivessem qualquer tipo de neuropatia com alterações patológicas no eletrocardiograma que poderiam interferir nas variáveis estudadas, indivíduos com isquemia miocárdica suspeita ou conhecida, que utilizassem medicamentos que poderiam alterar a modulação autonômica cardíaca e que tivessem alterações osteomioarticulares. Para avaliação da variabilidade da frequência cardíaca de repouso, foi utilizado o bioamplificador de sinais para a captação do eletrocardiograma, na derivação MC5, como nós podemos ver na imagem ao lado, e também utilizado uma cinta respiratória para a captação do sinal respiratório. Ambos foram acoplados numa placa de aquisição simultânea de sinais. Então, foram selecionados 256 pontos consecutivos do período cardíaco no trecho mais estável, e a variabilidade da frequência cardíaca foi avaliada tanto no domínio do tempo, através da média e variância do período cardíaco, quanto no domínio da frequência, através das bandas de alta e baixa frequência. Para a análise da potência aeróbica, foi realizado o teste de exercício cardiopulmonar, utilizando bicicleta ergométrica e o ergoespirômetro para captação dos gases. Foi realizado um teste de carga incremental, determinado a carga pico, e então, para comparação dos resultados, foi utilizado o teste T-de-Student, ou Mann-Whitney, e para correlação, o teste de Pearson ou Spearman, usando a classificação de Monro para avaliar a força das correlações. Então, como resultados na caracterização da amostra, não foi encontrado diferenças significativas entre os grupos para variável de idade, massa corporal, estatura e IMC. E o tempo médio de diagnóstico da diabetes foi de 9 anos. Como os resultados dos testes, nós trazemos que houve uma diferença entre os grupos para as variáveis de potência pico, VO2 pico e variância do período cardíaco. Ambas, em todas elas, os valores eram maiores no grupo controle do que no grupo diabetes. Na figura abaixo, nós podemos ver que houve uma correlação positiva e fraca entre o VO2 pico no TCP e a média do período cardíaco em repouso, e também uma correlação moderada e positiva entre o VO2 pico no TCP e as bandas de alta frequência. Ambas variáveis, alta frequência e média do período cardíaco, indicam modulação parasimpática. Então, nós podemos observar que houve uma correlação positiva entre o VO2 pico. Quanto maior o VO2 pico desses indivíduos, maior era também a modulação parasimpática em repouso. Como conclusão, nós trazemos que há uma diferença entre a modulação autonômica cardíaca global e a potência aeróbica entre indivíduos com DM2 e indivíduos saudáveis, e a redução da modulação autonômica cardíaca global parece impactar no desempenho desses indivíduos no TCP. Ressalta-se que mais estudos são necessários para nortear o processo de reabilitação desses pacientes. Como implicações clínicas, nós trazemos que a VFC ela é uma avaliação simples e acessível em relação ao TCP. E nossos achados mostraram que os resultados na modulação autonômica cardíaca de repouso podem inferir alterações na potência aeróbica desses indivíduos.
Assim, a análise da VFC pode auxiliar no rastreio e mudanças da capacidade física. Ademais, esses achados reforçam a importância de uma reabilitação otimizada desses indivíduos, uma vez que a melhora na potência aeróbica parece impactar positivamente também na modulação autonômica cardíaca. Muito obrigada. Andréia.